precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Que neste momento, Senhor, tão lindo, o Senhor nos concede a oportunidade de poder adentrar mais uma vez a este santuário, Senhor, de poder dobrar joelhos na sua presença e agradecer o Senhor pelas copiosas bênçãos, Senhor. Poder agradecer o Senhor pela salvação de nossas almas. Poder agradecer o Senhor pelo perdão dos nossos pecados. De poder agradecer o Senhor pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite que o Senhor está nos concedendo. Te louvamos, Senhor, pela saúde, pelo corpo físico. Te louvamos, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem nos livrado do mal desta vida, Senhor. Tem nos livrado da seta que voa de dia. Tem nos livrado, Senhor, do laço do passarinheiro. Querido Jesus, os teus filhos que estão chegando à sua casa, aleluia, já dobrando os joelhos para te agradecer. E daqui a alguns minutos estará ouvindo, papai, o ensino da sua palavra. A sua palavra que nos exorta, a sua palavra que nos edifica, a sua palavra que nos santifica, pois o Senhor mesmo falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, Senhor. Pai querido, eu louvo o Senhor pela vida do seu servo, nosso pastor Aristeu, a sua esposa, papai, irmã Raimunda, toda a sua família. Eu louvo o Senhor por cada companheiro de ministério, por cada obreiro. Eu louvo o Senhor pelo campo de Adamantina, Pai, por cada dirigente, por cada congregação. Eu louvo o Senhor porque os teus filhos têm abraçado a causa do Senhor, a causa santa, a obra do Senhor, a obra missionária. Querido Jesus, Pai, toca, Senhor, no coração dos teus filhos para vir à tua casa. Não deixa crente em casa não, Jesus. Impulsiona, Pai. Repreende, Senhor Jesus, todo o espírito de frieza, o espírito do comodismo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, manda, Senhor, um avivamento nesta última hora. Aviva, Senhor, a tua igreja. Desperta os que dormem do muito profundo sono do jardim, Senhor. Continua salvando almas, libertando vidas, Senhor. Salva, Jesus, a nossa cidade. Salva, Senhor, os nossos governantes. Salva, Senhor, as autoridades constituídas, papai. Senhor Jesus, salva nos quatro cantos desta cidade, Senhor. Usa, Jesus querido, como o Senhor tem usado nas tuas mãos esta igreja, para ganhar almas para o teu reino, Senhor. Usa a mocidade,
Guarda, Senhor, os nossos jovens, Pai, na faculdade, na escola, Pai. Usa eles para falar do Teu amor. Senhor Jesus, acrescenta-nos a nossa fé, a nossa esperança, Senhor. Senhor Jesus, salva a nossa pátria brasileira, Senhor. Os nossos governantes, Pai. Senhor, os Teus filhos que ali estão na Câmara Federal, Pastor Paulo Freire, os demais companheiros, Senhor, as leis que estão sendo tramitadas ali, o Senhor está no controle de todas as coisas. Jesus, salva, Pai, nos quatro cantos de nossa pátria brasileira. Senhor Jesus, continua com as suas mãos estendidas, Senhor, sobre a vida de cada missionário, Senhor. Os teus filhos que estão fazendo a sua obra, Senhor Jesus, ali em Pracinha, o seu servo pastor Janso, Senhor, continua abençoando o seu filho. Na Lagoa Seca, irmão Ismael, Pai, continua abençoando o seu servo. No Peru, pastor Caleb, pastor Obadias, juntamente, Senhor, com as respectivas famílias, Senhor. Pai, continua salvando almas em Pucallpa. Continua salvando almas, Senhor, no Porto Maldonado, Senhor. Argentina, cidade de Pousadas, cidade de Barranqueiras, Senhor. Em nome de Jesus, salva. Senhor, esse mês, papai, estamos intercedendo pelo país da Bolívia. Salva, meu Jesus, a Bolívia. Salva, meu Senhor, aquela nação, aquele povo, aquela gente. Senhor, continua abençoando o seu servo, o pastor Paulo Catelli no Mali. Ali em Bamako, aquele orfanato, Senhor, aquelas crianças que estão sendo assistidas pela Tua palavra, Senhor. Pai, pastor Cibide, pastor Enoque, pastor Pierre e as suas respectivas famílias, Senhor. Jesus, salva muitas almas do islamismo, Senhor. Liberta os muçulmanos ali, papai. As autoridades, salva as autoridades. Senhor, o presidente do Mali, salva ele, Senhor Ibrahim, Boubacar Keita, Senhor, salva ele. Jesus, querido, cidade de Gal, Senhor, Deus, Deus, as cidades ali no país do Mali. Senhor, em Moçambique, Senhor, abençoa o seu servo, pastor Daniel Nogueira. Ali, Jesus, salva, papai, as almas. Senhor, província de Sofala, cidade de Beira, Senhor, as demais ali. Jesus querido, aquele vilarejo, Senhor, que a fome, em que a doença assola, Senhor, Jesus, tenha misericórdia. Senhor, eu oro neste momento e apresento ao Senhor os egípcios, Senhor, o mundo árabe, meu Deus. Destroniza o inimigo de nossas almas, Senhor, do mundo árabe. Salva, Jesus, liberta do islamismo, Senhor, aquela gente. Salva, Senhor, os egípcios, Senhor. As autoridades constituídas ali, Senhor, salva. Os missionários que ali estão, Senhor, guarda os teus filhos da perseguição, Senhor. Papai, aquele casal de missionário que está na Palestina, Senhor. Jesus querido, aquele pastor missionário que está nas Filipinas, Senhor, pastor Filipe, papai, abençoa o seu filho, Senhor. Os teus filhos que estão no Irã, sofrendo perseguição, Senhor, até mesmo no Iraque, Jesus, esse país, cortinas de ferro, papai, salva o mundo, Jesus. Oh, meu mestre, Tu és o Salvador do mundo, Senhor. Jesus querido, aleluia, salva, Senhor, Coreia do Norte, Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, continua abençoando, Senhor, nosso pastor, presidente geral, Senhor, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral, Jesus, a nossa CGADB, a cada ministro do Brasil, Senhor, continua abençoando o seu servo, Pai. Desde já eu intercedo ao Senhor em favor da convenção em 2016, papai.
para que seja uma convenção passiva, Senhor. Abençoa, Jesus querido. Aleluia. A nossa escola bíblica, Senhor, no final deste mês, meu Pai, quando o seu servo, o pastor Esteu, estará ministrando o Senhor em um dos dias, Pai, abençoa. A nossa confradespe, Jesus querido. Ó Deus, ó meu Jesus, ó meu Jesus. Continua, Senhor, com as suas mãos pairadas, Senhor, nos abençoando. Aleluia, continua-se nos aspergindo com teu precioso sangue, Senhor. Pai querido, aleluia, sim, meu Deus, dai saúde, Senhor, os teus filhos que precisam, Senhor, de saúde. Senhor, a sua serva irmã Terezinha, Jesus, o Senhor é o médico por excelência. Papai, se tu queres bem, podes curar a sua filha, Senhor. Jesus, dai saúde, papai. Cremos no milagre. Senhor Jesus, meu Eliseu ali em Pompeia, Senhor, meu cunhado. Jesus, se tu queres bem, podes curar o seu filho, Senhor. Pai querido, cura-se nos hospitais. Senhor, salva nos presídios. Senhor Jesus, aqueles que se encontram distanciados, teus caminhos traz de volta. Restaura-lhes a fé, restaura-lhes a esperança, Senhor. A sua volta se aproxima. Tudo nos mostra que o Senhor está voltando para buscar um povo seu, especial e de boas obras, Senhor. Pai querido, os teus filhos que estão viajando, guarda eles, Senhor. Os teus filhos que estão vindo do campo, meu Pai, para o culto de ensino, guarda os teus filhos, Senhor, na estrada, meu Pai. Livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Querido Deus, abençoa o congresso geral das irmãs do círculo de oração que está se aproximando, Senhor, no mês de novembro, Pai. Derrama, Senhor, o teu Espírito, derrama da unção, meu Pai. Oh, Jesus, impacta a nossa cidade com a tua presença, Senhor. Pai celestial, salva muitas almas, Senhor. Salva jovens, liberta das drogas, liberta dos vícios, Senhor. Liberta, meu Pai, das garras do inimigo de nossas almas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continua abençoando a construção do templo ali em Flórida Paulista, Senhor. Pastor Urso, pastor local ali, papai. Pastor Aristeu, os demais irmãos que estão trabalhando na tua obra. Senhor, manda recurso para a sua obra, Jesus querido. Manda recurso, papai. Continua abençoando os teus filhos que têm contribuído com a tua obra, Senhor. Deles a bênção, aleluia, a recompensa, aleluia, a promoção na empresa, Senhor. Os teus filhos que têm, aleluia, te servido com dízimo, dizimado fielmente, meu Pai. Continua abençoando, continua abrindo as janelas dos céus e derramando, Senhor, uma bênção tal sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Pai querido, abre as portas que estão fechadas, Senhor. Abre as portas para aquele que está desempregado, Senhor. Tu és um Deus que abre porta e ninguém fecha. Pai, nós cremos no teu poder, na tua palavra, no teu nome. Aleluia, teu nome é imutável, Senhor. Pai querido, no Senhor não há sombra de dúvida, não há sombra de variação. Senhor, continua abençoando a nossa Secretaria de Missões, Senhor. Pastor Gedaías, nosso coordenador geral, papai. Abençoa seu filho, os teus filhos que têm contribuído com a obra missionária. Jesus, os nossos agentes missionários de todas as nossas congregações, Senhor. Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos na beleza de sua santidade, papai. Senhor Jesus, batiza, Senhor, no Espírito Santo. Batiza, Senhor, com fogo. Batiza, Senhor, os teus filhos que almeja, Senhor, aleluia, distribui os dons do Espírito Santo à tua amada igreja. O dom de revelação, o dom da interpretação de línguas, o dom de discernimento, o dom da sabedoria, o dom da palavra, Senhor, dons de coragem, Jesus querido. Senhor, tira todo empecilho, tira todo obstáculo, repreende, Senhor, o vento contrário, Senhor. Pai, dai vitória aos teus filhos, em nome do Senhor Jesus.
Continua abençoando ali, Senhor, a congregação da Avenida São Paulo, em Flórida Paulista, meu Pai. Aleluia. Dando vitória ao seu servo, o Senhor Pastor Márcio, em nome do Senhor. Jesus querido, a sua obra que está no Jardim da Mantina, meu Pai. Continua salvando almas ali nos bairros adjacentes, Senhor. Parque do Sol, continua abençoando os teus filhos ali. Chácara Figueiredo, Senhor, continua abençoando os teus filhos ali. Jardim Brasil, Jesus, continua abençoando os teus filhos. Parque Itapuã, Senhor, continua abençoando os teus filhos ali. Continua salvando almas, Senhor. Continua salvando em Mariápolis, bairro do Mourão, Senhor. Aleluia, o seu servo, o presbítero irmão João Búfalo, Senhor. Em nome de Jesus, salva o bairro do Mourão, Pai. Lagoa Seca, Idelândia, Senhor. Lucélia, meu Pai. Aleluia, Sagre, Jesus, eu estou intercedendo em favor dos teus filhos da tua igreja, papai, da tua obra. Inúbia Paulista, pastor Rafael, Senhor. São Mourão, aleluia, Senhor Jesus, Parapuã, e as congregações ali na rua Pará, na rua Porto Alegre, Senhor. Jesus, tu és aquele que vai abrindo as portas, que vai quebrando os ferrolhos, que vai tirando os espinhos, que vai tirando empecilhos, Senhor. Pai, ajuda-nos a te servir com alegria, com prazer, com gozo na alma, Senhor. Aleluia, com singeleza de coração, Senhor. Aleluia, com temor na alma. Oh, com obediência, Jesus, a tua palavra, Senhor. Pai celestial, porque estamos vivendo em dias difíceis, dias trabalhosos, Senhor. Ajuda a tua igreja a permanecer na fé. Ajuda a tua igreja a permanecer na tua palavra. Ajuda a tua igreja a permanecer na obediência, Senhor. Ajuda a tua igreja a trilhar os caminhos do Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, ajuda-nos. Fica conosco, Jesus. Aleluia. Inclina os seus ouvidos à oração da tua igreja, a oração dos teus filhos, Senhor. Recebe, meu Pai, a nosso culto, Senhor. Se o Senhor não tem se agradado do nosso modo de andar, do nosso modo de servir, do nosso modo de agir, Jesus pode corrigir, Jesus pode repreender, porque o Senhor repreende e castiga todos quanto ama, e ainda diz: ser pois zeloso. Ajuda-nos, Senhor, a ser zeloso pela tua causa, pela tua obra, Senhor. Pai, obrigado, Jesus. Continua abençoando o programa Fonte de Alegria. Continua abençoando o programa Mágica Jovem, Senhor. Jesus, para que as almas sejam alcançadas pela tua palavra. Seja, Senhor, resgatada, papai, pelo poder da tua palavra, Senhor. Dá-nos a tua graça, porque a tua graça nos basta. Porque o teu poder se aperfeiçoa também nas nossas fraquezas, Senhor. Pai celestial, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, continua abençoando a nossa escola dominical, o ensino da sua palavra aos domingos pela manhã, Senhor. Aleluia, cada aluno da escola dominical, abençoa os teus filhos, Senhor. Aqueles, papai, que não têm, Senhor, o prazer, a alegria de frequentar, de vir, Senhor, para a tua casa os domingos pela manhã. Jesus, toca no coração. Jesus, traz eles para a tua casa, Senhor. Continua abençoando, Jesus querido, a oração matutina, Pai, aos domingos pela manhã, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 para que a tua igreja venha crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Pai celestial, Pai celestial, opera nesta noite, Senhor. Opera, Jesus. Opera, Senhor. Opera. Jesus, supre, papai, as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas, segundo as tuas grandezas, Senhor. Aleluia.
Aleluia, Pai, o propósito, o projeto concernente à tua obra, que está no coração do seu servo, pastor Aristeu, Pai. Aleluia, tu és um Deus que diz na sua palavra que o Senhor cumpre com o desejo do nosso coração, Senhor. Aleluia, salva almas nesta noite, Senhor. Sim, no culto de ensino o Senhor pode salvar, o Senhor pode transformar. Aleluia, porque a sua presença é real aqui. Continua abençoando os teus filhos ali, Senhor, no colégio agrícola, os teus servos que não têm medido esforço para estar na tua casa, Senhor. A cada aluno ali, a cada professor ali, Jesus salva, salva, meus, continua salvando-se no colégio agrícola, Senhor Jesus, também ali, Senhor, na clínica de repouso, meu Pai, quando acontece todos os meses o culto, Senhor, Jesus salva eles, meu Pai, salva, cura, liberta, Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu creio, Senhor, na vitória dos teus filhos. Eu creio, Senhor, na bênção do Senhor sobre as nossas vidas, meu Pai. Jesus, Jesus, Jesus neutraliza o mal, Senhor. Que as fortalezas do inimigo venham a cair por terra pelo poder do teu sangue, Senhor. Aleluia, porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor edificaria a tua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam, Pai. Oh, decanto, rebassui de lamassei. Jesus, 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 Jesus. O Senhor é maravilhoso. Jesus, o seu nome é doce. Aleluia, clamaço e derei manai. Oi, atende o nosso clamor, atende a nossa oração. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas faltas, Jesus. Meu Deus, muito sofre por falta de perdão, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor. Aleluia, Espírito de Deus, Espírito Santo que perscruta todas as coisas e ainda as profundezas do Senhor. Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos pedir como convém, conforme diz a sua palavra, mas ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, Jesus. Pai, continua abençoando o seu servo, irmão Ney, que está, Senhor, liderando os nossos jovens, meu Pai. Jesus, dê a benção ao seu filho, à frente nossos jovens, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Jesus, digo amém. Graças a Deus, bom é estarmos neste lugar, reunidos em nome de Jesus para adorar ao Senhor. Que é a oração dos santos? Muitas mãos levantadas. Vamos orar intercedendo uns pelos outros e apresentando os que estão enfermos nas mãos do Senhor Deus, e Deus abençoando, fortalecendo, renovando
e dando a saúde do corpo físico e a salvação da alma. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Te agradecemos, Pai de amor, por a oportunidade que tem dado à sua igreja, a todos nós nesta noite. Estamos na tua casa, casa de oração, para adorar o teu nome. Abençoa, meu Pai, cada família representada nesta noite. Toma nas tuas mãos aonde há problema, resolve, Pai, mas faça tudo segundo a tua vontade, que os enfermos sejam curados, em nome de Jesus, ó Pai. Nós repreendemos todo mal, toda dor, toda enfermidade, repreendemos em nome de Jesus, teu Filho, e abençoa, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, hoje e para sempre, no nome de Jesus, amém. Tome assento, amados irmãos, vamos louvar o nome de Jesus com o número 392. 392. Adoramos a Jesus. Talvez nossos músicos que estão começando terão dificuldade, mas é bom colocar as tarefas mais difíceis para que sejam profissional. Aleluia. Oh, glória a Deus. 392, pastor Joaquim Rodrigues de Sá, aqui na terra. Louva o nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Eu irei morar
Glória a Deus. 272. Glória a Jesus, que hino maravilhoso é esta, a nossa esperança. O pastor nos convida a louvarmos ao Senhor com o hino 252. Ah, glória a Deus, aleluia. Os mais belos hinos estão na harpa cristã, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja. O nosso pastor convida as irmãs do círculo de oração para louvarem a Deus e os cooperadores oficiais de nossa igreja, diáconos, para que venham auxiliar a nós que vamos neste momento ofertar, dizimar para a obra do Senhor Jesus, enquanto vamos exercer este direito tão santo que é de cooperar com o reino de Deus. As nossas irmãs vão louvar o Senhor.
A Bíblia está repleta de textos bíblicos que dão bases para isto que estamos fazendo agora: dizimar, contribuir, ofertar. Tudo isso é para a obra do Senhor nosso Deus. Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Paz do Senhor para a igreja. A benção que o irmão pediu para mim contar, eu vou contar. Depois que eu aceitei Jesus, tudo mudou para mim. E para mim é a maior alegria. Não tem outra coisa a não ser Jesus. Amém? Maravilhoso Deus, Pai Santo e glorioso. Senhor, agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Jesus. Pela tua graça poderosa, ó Pai Santo. Abençoa assim sempre, Senhor Jesus. Abençoe a cada um, Senhor, que irá ofertar agora nesse momento, ó Pai, com o seu dízimo e a sua oferta. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor Jesus. Amém?
Graças a Deus. O Senhor continuará abençoando ricamente as nossas irmãs do círculo de oração. Aleluia. Amados irmãos, nós tivemos ontem uma reunião mensal de obreiros abençoados. Nossas irmãs também vieram, compareceram para o ensaio geral e foi uma bênção. Boa palavra, pastor Joaquim trouxe para todos nós ontem à noite, de grande edificação para cada um dos irmãos, obreiros, cooperadores, os que estão começando, todos saíram bem alimentados, glória a Deus. E temos nessa noite a irmã Vera Lúcia, irmã da irmã Cida, cunhada do pastor Jesuíno. Fique bem, irmã Vera Lúcia. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor, parou por um tempo, enfrentou lutas grandes, e depois até que enfim também o Senhor Deus recolheu o seu esposo, e ela voltou à casa paternal. Está cooperando, feliz, alegre, e deseja também ingressar na fileira dos salvos em perfeita comunhão. Eu disse, irmã Vera Lúcia, não tem nenhum vício? Não, pastor, nunca bebi, nunca fumei, estou feliz, estou alegre e servindo ao meu Deus. Meu desejo é entrar em comunhão com a igreja. Os irmãos querem receber irmã Vera Lúcia em plena comunhão, digo amém. Deus te abençoe, irmã Vera Lúcia, continue firme. Irmã Cida me revelou um segredo, que ela, muito cedo, ela precisou criar irmã Verinha, né? Irmã Vera Lúcia, cuidando como a filha, irmã, cuidando dela, até que ela chegou ao ponto que se casou. Então, irmã e mamãe ao mesmo tempo. Deus te abençoe. Venha sempre, irmã Vera, nas orações com as irmãs, nos ensaios, as consagração. Deus tem obra grande na tua vida. Providencia 2 fotos 3x4 para o seu cartão de membro, tá bom? 2 fotos 3x4, procura o irmão Ney e ele preenche ali, faz o seu cadastro para receber o seu novo cartão de membro desta igreja em nome de Jesus. Aleluia. Ficamos em pé, amados irmãos. Há porventura mais alguém que nos visita? Algum visitante? Todos são prata da casa, a família de Deus. Sua irmãzinha, que benção. A Míria, Deus te abençoe, Míria. Bem-vinda. Vamos dizer a ela, bem-vinda. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Continue assim, ajudando a irmã Vera, servindo ao Senhor com alegria. Nós vamos orar e o pastor Gerson tem uma palavra para toda a igreja nesta noite e vamos alimentar mais um pouco da palavra do Senhor. Quem quer oração dos santos? Muitas mãos levantadas, vamos orar com o nosso companheiro, o presbítero irmão Maciel, orando, impetrando as mais ricas bênçãos de Deus na vida da igreja. Muito bem, irmã Terezinha continua em tratamento de saúde, irmã Terezinha Piffer. Vamos orar por ela, apresentar nas mãos do Senhor Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Oramos, meu Deus, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, santo Deus e grande. Aqui está, Senhor, a tua igreja. Pai Santo, coloca a tua mão, Senhor, sobre cada um que aqui está, meu Deus, sobre cada família. Senhor, vai colocando a mão, Senhor, vai repreendendo as enfermidades, vai repreendendo os problemas, vai abençoando, Senhor, o celeiro de cada casa. Senhor, a irmã Terezinha, o Senhor conhece a vida dela. Senhor, o Senhor conhece os limites, Senhor, de cada vida, meu Pai. Cura, coloca a tua mão sobre a tua igreja, tudo para a glória do teu nome, Senhor. Este momento maravilhoso da tua palavra, usa o teu filho, pastor Gerson, cuida do teu filho, fala conosco, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos.
Antes de nós assim lermos a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus em primeiro lugar, louvar a Deus pela vida do pastor Aristeu. Digo isso sem hipocrisia e sem demagogia, porque quem me conhece sabe que eu sempre procurei ser uma pessoa sincera em tudo, na minha maneira de ser, de se expressar, de viver. Quem me conhece sabe disso. Sou muito verdadeiro. E eu tenho louvado a Deus porque Ele tem sido o homem que Deus tem usado para abençoar o meu ministério. É bem verdade, irmãos, que é uma tamanha responsabilidade nesta noite estar aqui diante da igreja do Senhor, que é a noiva do Cordeiro, que a Bíblia nos diz que é a menina dos olhos de Deus, e se a menina dos olhos de Deus é aquilo que é mais precioso aos olhos de Deus, a pessoa bendita do Senhor. Então, pesa sobre os meus ombros nesta noite trazer uma palavra diante também de tantos homens de Deus que traz assim um currículo nas vossas vidas ministeriais. Mas o pastor ensinou ontem à noite que quem deseja o presbitério, ou que quem é separado ao presbitério, ele tem que manejar bem a palavra. E não estava, meus irmãos, sabendo que eu ia pregar nesta noite, mas temos que estarmos preparados. E eu sempre tenho dito isso, irmãos, a gente tem que ser verdadeiro, temos que sermos nós mesmos. E quando nós somos nós mesmos, meus irmãos, o Senhor, Ele faz como lhe apraz, como Ele quer. Amém? Porque há muitos que querem ser igual ao A, querem ser igual ao B, mas o A é o A, o B é o B e o C é o C. Cada um é cada um, irmãos. E Deus usa da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Louvado seja Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São João. Eu quero ler 2 versículos nesta noite. Evangelho de São João, no capítulo de número 15, um texto muito conhecido. E no verso 13 e 14. E depois nós vamos ler em Samuel, no capítulo de número 15 e verso 22. Diz assim, em São João, no capítulo 15, no verso 13 e o 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu quero recitar novamente. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em Samuel, meus irmãos, no capítulo 15, no verso 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atentar melhor do que a gordura de carneiros. Eu quero recitar novamente. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atentar melhor é do que a gordura de carneiros. Irmãos, uma verdadeira amizade, uma amizade duradoura, todos nós sabemos que ela se baseia na fidelidade.
Pois quem tem uma fidelidade para com o seu próximo, ele é sincero em todos os teus atos. Ele não deixa, meus irmãos, nada, podemos dizer assim, a desejar. Porque, meus irmãos, se baseia na sinceridade. Ele é fiel. Porque, meus irmãos, se nós não sermos sinceros, se nós não tivermos uma fidelidade por inteiro, não pode se considerar como um amigo verdadeiro. E eu sei que vocês têm um amigo especial, um colega especial, alguém que nós podemos contarmos com ele, alguém que nós podemos confiarmos nele, alguém que pode estar ao nosso lado, meus irmãos, para nos ajudar, para nos estender as mãos, para ter o ombro amigo quando nós precisamos. Quando nós, meus irmãos, temos algo para contar, um segredo, algo em comum que nós só nos declaramos para o verdadeiro amigo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos revela, o próprio Deus nos revela, como este amigo, meus irmãos, que nós podemos contarmos com Ele. Porque ninguém tem maior prazer em dar a vida pelo amigo, se não for um verdadeiro amigo. O Jesus disse para os seus discípulos, antes da tua iminente partida, da tua crucificação, ele estava se declarando aos discípulos, e por que não dizer para nós nos dias de hoje, que Deus, meus irmãos, é esse verdadeiro amigo. Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o verdadeiro amigo, ele tem um temor, tem uma sinceridade, ele tem, meus irmãos, algo em comum que é, meus irmãos, aquele algo, meus irmãos, que profundo do coração podemos nos expressarmos, que é, meus irmãos, compartilharmos. E é interessante, irmão, que quem compartilha com o outro é porque tem amor. E amor não faz, meus irmãos, algo para que venha prejudicar o teu próximo. Quem tem amor, meus irmãos, não faz algo, meus irmãos, para machucar o teu próximo. Quem tem amor, meus irmãos, ele procura de todas as formas preservar pela amizade. Ele prefere, meus irmãos, se mortificar. Ele prefere, meus irmãos, sentir a dor em si próprio do que o teu amigo sentir no teu lugar. Porque ele, meus irmãos, possui amor. E Jesus, meus irmãos, disse aos seus discípulos que, sendo amigo, ele precisa guardar os mandamentos. É interessante, irmãos, que hoje guarda-se tantas coisas, guarda-se tantos conceitos, guarda-se tantas palavras, mas
mas esquece, meus irmãos, de guardar o verdadeiro mandamento que está acima de todas as coisas, que é o amor. Do tripé que sustenta a vida espiritual, meus irmãos, a fé, o amor, nós vemos, meus irmãos, que o amor é o maior deles, porque esse permanece. Meus irmãos, só pode guardar os mandamentos do Senhor quem verdadeiramente o ama. Se nós não amarmos, meus irmãos, o nosso Deus, desculpe minha franqueza nesta noite, jamais guardaremos os teus mandamentos. E amar a Deus, irmãos, vai muito mais além do que se tornar um membro eclesiástico de uma igreja, de um ministério. Amar a Deus vai muito mais além, meus irmãos, do que estar na igreja diariamente. Amar a Deus, meus irmãos, vai muito mais além do que ofertarmos e dizimarmos na igreja. Tudo isso faz parte da vida cristã, mas se eu não tiver amor, eu nada sou. E é interessante, irmão, que quem não ama a Deus, desculpe minha franqueza, também não ama o teu irmão. Porque o homem, meus irmãos, da tua própria natureza, ele já é má. E nós só somos alguma coisa quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas para ter o Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos, é preciso, meus irmãos, estarmos enquadrados nos mandamentos do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus não habita numa morada, meus irmãos, que seja imprópria para Ele. A morada que o Espírito Santo habita, meus irmãos, ela tem que estar respaldada, enquadrada na palavra de Deus. Amados, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas que todas me convêm. Nós vivemos, meus irmãos, numa dispensação, que é a dispensação da graça. Nós vivemos, meus irmãos, numa época que vivemos o livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade e direito, meus irmãos. E por que não usarmos esse direito, essa liberdade, meus irmãos, para realmente mantermos uma amizade sincera, fiel na presença de Deus? Quer ser amigo de Deus? Quer ter Deus como seu amigo? Vamos entrarmos, meus irmãos, por este caminho que é estreito, que é apertado, que se afunila a cada dia mais, a cada momento, meus irmãos. Um caminho que tem pedras, que tem espinhos, que machuca, que fere, que causa lágrimas, que trazem dor, que traz sofrimento. Mas o Senhor, meus irmãos, mantém a amizade, e a amizade de Deus, ela faz nós superarmos qualquer coisa. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele tem procurado amigos. Mas infelizmente, irmãos, não estou aqui para julgar, porque também sou enquadrado na palavra. E a Bíblia não nos dá o direito de julgarmos, porém a Bíblia julga. E a Bíblia diz que pela árvore nós nos conhecemos os frutos.
E infelizmente, meus irmãos, a árvore que produz até fruto, mas são frutos amargos. São frutos, meus irmãos, que não dá, meus irmãos, prazer em comê-los. E quando eu digo em comê-los, eu digo em ser participante com eles. Porém, vale mais, meus irmãos, nós atentarmos para a amizade de Deus. Como estava dizendo, há muitos, meus irmãos, que só têm uma amizade com Deus quando está dentro do templo. Mas quando sai, meus irmãos, do templo para fora, se esquece que tem um amigo fiel e verdadeiro que o acompanha a todo instante, a todos os momentos. Dar mais esse valor aos amigos aí fora do amigo de dentro, que é aquele amigo mais chegado do que um irmão. Aleluia. É aquele amigo que nós podemos contarmos com ele, meus irmãos, nos momentos de dores, nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, nos momentos, meus irmãos, de frustrações, nos momentos das enfermidades, nos momentos mais difíceis da nossa vida, irmãos. Este amigo não nos abandona. Irmão, nós podemos ter toda sorte de amigo. Pode ser, meus irmãos, um homem conhecido na sociedade. Pode gozar de respeito, meus irmãos, diante dos homens aí fora. Pode ter, meus irmãos, vários bens, aleluia. Porque hoje as pessoas querem estar diante da socialite, querem estar nos holofotes, querem estar, meus irmãos, chamando a atenção, querem estar onde as pessoas estão, mas nós temos que estarmos aonde Jesus está. Porque aonde Jesus está, aí há a diferença. Remana chorobocandere quebas, aleluia. Nagasubiandere mi canto de bicaia. Ei, meus amados, estar com Jesus é muito melhor, meu amigo. Estar com Jesus é muito melhor, meu irmão. Há pessoas, meus irmãos, que trocam a amizade de Jesus por qualquer coisa. A Bíblia diz que Esaú trocou, meus irmãos, a tua primogenitura por um prato de lentilha. Ei, irmãos, eu faço uma pergunta nessa noite, não precisa responder, mas responda para si mesmo. Vale a pena trocar Jesus, meus irmãos, por coisas tão banais que o mundo nos oferece nos dias atuais? Infelizmente, meus irmãos, tem muitos que estão trocando, que estão barganhando, estão perdendo, meus irmãos, a amizade com Jesus, estão perdendo, meus irmãos, a comunhão com Jesus, estão perdendo a liberdade com Jesus, estão vivendo uma vida vazia, meus queridos. E nós temos que vivermos uma vida, meus irmãos, cheia do amor de Deus, aleluia. Porque quem tem o amor de Deus tem prazer naquilo que a palavra nos oferece. Buscai primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas pessoas, irmãos, que têm deixado, meus irmãos, a vida espiritual em segundo plano. Quantas pessoas que têm deixado, meus irmãos, as coisas do Senhor em segundo plano. Mas nós temos que colocarmos ela em primeiro lugar, meus irmãos, como primazia da nossa vida, porque sendo assim, o Senhor sendo nosso amigo, Ele cuida de tudo, Ele, meus irmãos, luta por nós, Ele peleja por nós, Ele trabalha por nós, Ele faz tudo por nós, meus queridos. A Bíblia diz que Esaú, meus irmãos,
foi constituído rei de Israel. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor mandou ele matar todos os amalequitas, destruir tudo. Mas infelizmente, irmãos, ele olhou algo, cobiçou algo, levou para si algo que não era, meus irmãos, para tomar para si. Ei, meus amados, o que nós estamos levando conosco, meus irmãos, dos amalequitas do mundo aí fora, o que estamos guardando conosco dos amalequitas do mundo aí fora, que o Senhor mandou destruir, meus irmãos, quando nós o aceitamos Ele como nosso Salvador, como nosso amigo da nossa alma, da nossa vida. Mas de repente, irmão, alguém pode dizer, mas eu sou crente, eu vou na igreja, eu oferto, eu dou dízimo, eu ajudo a assistência social. Tudo isso faz parte. Com certeza você vai receber um galardão por isso. Mas a Bíblia diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Aleluia. Você tem que servir a Deus sem reserva. Você tem que se entregar a Deus por tudo. Você tem que se derramar na presença de Deus. Aleluia. Porque Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício, meus amados. Sabe por que tudo isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que Jesus diz assim, olha, agora eu já não chamo-vos de servos, mas é meu amigo, podemos dizer irmão de Jesus. Quando nós obedecemos a palavra, irmãos, quando nós entramos por esta palavra, porque, meus irmãos, o que vale o homem granjear o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma? Por isso, irmãos, que nós temos que mantermos uma amizade duradoura, porque a Bíblia diz que vai herdar o reino dos céus aquele que for fiel até o fim. Não é aquele que vive um período de tempo dentro da igreja. Não é aquele, meus irmãos, que viveu durante 10 anos, mas depois de 10 anos saiu e nunca mais retornou, regressou à casa do Pai. Mas é aquele que permanece, meus irmãos. Agora imagine comigo. Já pensou, irmãos? Se a trombeta soar, queira Deus que isso não aconteça, que Deus nos guarde disso. Mas se porventura nós tivermos desapercebido, como aquela, meus irmãos, 5 virgens sem azeite na nossa botija, estamos, meus irmãos, sujeitos a ficarmos neste mundo e a perecermos. Mas Jesus, como amigo fiel, Ele não quer que isso aconteça, porque Ele já se entregou por nós. Agora Ele só quer uma coisa de você e de mim: permaneça fiel na minha presença. Guarda a minha palavra, obedece os meus mandamentos. Irmãos, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, e esse Espírito Santo é aquele, meus irmãos, que nos orienta daquilo que é pecado e daquilo que não é. Mas infelizmente, irmão, tem pessoas que não têm sido, podemos dizer assim, acessível à voz do Espírito Santo. Ele, meus irmãos, insiste em continuar errando na presença de Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor é o nosso advogado. E Ele, meus irmãos, Ele advoga as nossas causas. Não estamos aqui nessa noite para julgarmos, porque não temos esse direito, mas a palavra que julga. E eu estou crendo, estou certo que nesta noite é o Senhor que fala conosco nesta casa. E Ele fala porque Ele nos ama. Ele fala porque Ele quer manter esta amizade que nós temos com Ele. Ele fala porque Ele quer que nós, meus irmãos, não só usufruímos desta graça aqui na
na terra, mas que moraremos com Ele eternamente no céu. Que nós vamos alcançarmos a coroa de vida eterna, meus queridos. E aí, meus irmãos, diz o dicionário que obedecer é submeter-se à vontade, é sujeitar-se às ordens, é ceder, é executar as ordens de outro. E esse outro, meus irmãos, nada mais é do que o nosso Senhor Jesus Cristo, através da tua palavra, é executar a tua vontade. Eu disse outro dia lá na congregação do Parque Itapuã, que uma certa pessoa se escandalizou quando o irmão estava orando: Senhor, tira de mim, me livra da inveja. Alguém pode dizer: meu irmão, mas você é crente e está orando. Sim, tem que orar para Deus tirar a inveja, meus irmãos. Tirar, meus irmãos, o orgulho. Tirar, meus irmãos, a incredulidade. Tirar a ignorância. Tirar a soberba, a arrogância. Não é porque estamos na casa de Deus que nós estamos, meus irmãos, passivos dessas coisas, não. Porque o inimigo, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. E se nós, meus irmãos, se acharmos que já estamos salvos, nós estamos sujeitos a cairmos, meus irmãos. Porque o inimigo não briga, ele tem enganado muita gente aí. Mas a minha alma me alegra nessa noite, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e o guarda é daqueles que o temem, é daqueles que o temem. Teme o que é a palavra de Deus. Aleluia. Remanai chorobocanderequebas. A cada manhã, a cada instante, irmãos, Senhor nos guarda, nos livra, nos protege, que nós venhamos nos policiarmos, meus irmãos, aleluia, para nós não sermos, meus irmãos, enganados pelo aquilo que o mundo tem oferecido, por aquilo que o inimigo tem lançado, por aquilo que o inimigo tem colocado diante das nossas vidas, mas vamos obedecermos, irmão, vamos destruirmos tudo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Porque mais vale obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, irmãos. Aleluia. Vale a pena, irmãos. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena nós se guardarmos para o Senhor, aleluia. Vale a pena, meus irmãos, nós porfiarmos e lutarmos, meus irmãos, por entrarmos pela porta que é Cristo Jesus, aleluia. Porque aquilo que Deus tem nos preparado, nós não podemos nem imaginarmos. Pode ser que alguém aqui já foi fazer uma viagem e conheceu lugares maravilhosos. Pode ser que alguém aqui já foram em outros países e conheceu algumas maravilhas, porque tem aí as 7 maravilhas do mundo, mas nenhuma maravilha é comparada, meus irmãos, com o alto céu que nos espera por nós, aleluia. Não tem maravilha melhor, maior, meus irmãos. Não tem algo mais sublime, meus irmãos, do que nós desfrutarmos da intimidade e da comunhão com Deus. Não tem algo mais glorioso, meus irmãos, do que nós ser chamados filhos de Deus. Não tem algo mais extraordinário, meus irmãos, de ser chamado salvo do Senhor, a nação santa, eleita. Aleluia. Ei, meus queridos, antigamente, nem todos eram chamados de sacerdote, porque para ser sacerdote tinha que nascer de uma linhagem, vamos dizer assim. Mas a Bíblia diz que nós somos o sacerdote real do Senhor. Ei, meus irmãos, se nós formos colocarmos na balança, nós vamos ver que nós temos entre os pró e os contra, nós temos muito mais, meus irmãos, para assim servirmos a Deus, para nos esforçarmos em porfiarmos, meus irmãos, para guardarmos a palavra do Senhor. Agora,
Paulo disse: avalia-se o homem a si mesmo. Avalia-se o homem a si mesmo. Nós temos o Espírito Santo, meu amado. Remaná, chorobocanderequebás. Mas há um porém. Nós temos uma luta dentro de nós mesmos. Nós ainda estamos num corpo, meus irmãos, que é consequência do pecado. E esse corpo, meus irmãos, querendo ou não, ele luta contra a nossa alma, o nosso espírito. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já não vivem mais na carne. Podemos, meus irmãos, estarmos ainda neste corpo, neste mundo, mas nós a cada dia, meus irmãos, amortizamos ela, vivendo no Espírito, na graça, na comunhão com o Senhor, através do teu Espírito Santo. Mas para isso, meus irmãos, é preciso nós lutarmos, é preciso resistirmos. E a Bíblia diz: resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Vamos resistirmos a nossa carne, irmãos. Vamos fazermos a vontade do Espírito. Vamos fazermos com que a cada dia, meus irmãos, nós prossigamos em conhecermos a Deus por a intimidade, meus irmãos, porque quando nós estamos mais íntimos ao Senhor, nós conhecemos a tua fidelidade, o teu amor, a tua bondade, a tua longanimidade para conosco. Se porventura tem sacrificado mais do que obedecer, dê meia volta e tome o caminho oposto. Não entre pelo caminho do sacrifício, mas entre pelo caminho da obediência. Porque fazendo assim, meu amado, com certeza você vai encontrar com o Senhor lá na glória. E a Bíblia diz que o céu é lugar de glória, é lugar de gozo, é morada do Senhor, é onde estão os anjos de Deus, é onde está o trono do Senhor, meus amados. Morte não vai existir mais ali, não vai existir mais pranto, não vai mais existir choro, mas vai haver alegria, gozo, prazer na presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, aquilo que eu não posso ver, o pastor não pode ver. Aquilo que o teu pai e a tua mãe não vê, aquilo que os teus amigos seculares aí não vê, o Senhor vê. Remaná, chorobocanderequebás, orimianda labá, suíde comanávia. Lembre disso, meu amado. Aonde quer que vós estiver, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Que Deus abençoe. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Quantos pode agradecer a Deus por esta palavra? Digo amém. Glória a Jesus. Palavra que Deus tem dado à sua igreja nesta noite, através do nosso companheiro, pastor Gerson. Uma palavra do céu para toda esta igreja amada. Aprendemos mais uma vez que é melhor ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus, e Ele é o nosso, Jesus é o nosso verdadeiro amigo, esse que não falha em momento algum, e Ele nos conduz nesta jornada gloriosa, porque Ele é o verdadeiro amigo. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago 4:4 diz: adúlteros,
e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas a igreja do Senhor aprende sempre esta palavra: não ser amigo do mundo, mas amigos de Deus. Que Deus conserva em cada vida, em cada alma, aleluia, esta graça, esta visão gloriosa, linda, para nós juntos morar no céu. Rei Davi, quanto mais ele buscava a fazer a vontade de Deus, mais aumentava o número de inimigos ao redor dele. E é assim, irmão, é desse jeito. Quanto mais você quer buscar a presença de Jesus, e você consagra, você ora, você lê, você se dedica, com certeza, se prepara, que você vai levar pedradas, varadas, cutucadas, porque incomoda. A luz incomoda, meus irmãos. Seja luz no mundo, nem que os inimigos fiquem tudo mordidos, mas seja luz. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos, ele lhes perdoe os seus pecados. A oração de Davi, Salmo 25, está registrado. E no versículo 9 ele fala assim: guiará, Salmo 25, verso 8, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, mas para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Aleluia, que palavra boa. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, ou seja, perdoa os meus pecados, pois são grandes. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. E o caminho é Jesus. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Para quem quer o céu, almeja o céu, almeja o lugar de descanso. Diz que o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Você pensa que para servir a Jesus é muito fácil? Não é fácil não, irmão. Você tem que ter de Deus graça, guardar a palavra no coração, que Deus tem o seu segredo para com seus filhos. Quando você está bem alegre, bem feliz, cheio, radiante de alegria, de esperança, aguarde que na frente tem rede. Aguarde, vigia, que lá na frente tem uma cova que abriram para você. Certo? Mas fica firme. Nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Por isso tem um louvor que fala: livra, meu Deus, dos meus inimigos, tem compaixão de mim. Eles abriram covas na beira do meu caminho. Se estou com Deus, nada temerei esta hora. Serei exaltado no céu, para sempre em sua glória. Lá dos altos céus, abre-se uma janela,
eles abriram covas para mim, mas eles mesmos caíram nela. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vigia, seja firme e constante nesta obra, e Deus vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua família, vai te abençoar, vai te levar até o fim desta jornada, porque no fim está a tua vitória. A recompensa é grande. Ficamos em pé e adoramos a Deus por este culto maravilhoso que Deus nos deu para nós aprender do Senhor esta noite maravilhosa. Queridos irmãos, aqui tem um pedido de oração pelo Samuel, filho da irmã Marlene Chagas, que não passou bem de saúde. Por isso, a irmã Marlene não pôde vir ao culto, pediu para justificar a sua ausência. Irmãos, amanhã pela manhã, às 8 horas da manhã, aqui nosso templo já estará aberto para receber os irmãos que puderem, que estão de folga, que não vão trabalhar, que estão de férias, aposentados, e os demais obreiros estarão aqui amanhã, as esposas, dia com Deus, porque sábado é nossa Santa Ceia e batismo nas águas. Nós teremos amanhã, às 15 horas, no finalzinho do nosso dia com Deus, um momento aqui de gratidão a Deus, de celebração a Jesus pela vida da irmã Gedália Alves da Silva Lima, professora de música de nossa igreja, maestrina do coral, do círculo de oração, da orquestra Zaf, da aula em Salmourão, Sagres, todos os sábados, e Núbia Paulista, e aonde mais? Parapuã. 4 cidades, todo sábado ela sai daqui às 7 da manhã, o Gedielsa, a Gesana, e dá aula nessas cidades, e chega no finalzinho da tarde aqui, feliz, contente, para fazer café para a gente beber e dar glória a Jesus. Gedália, você é muito especial, não só para mim que sou seu irmão, você é minha irmã primogênita, nós temos quase juntos. Eu fiz 44, você está chegando lá também. Irmãos, toda a igreja ama a Gedália, não é verdade, irmão? Todos os irmãos amam e queremos estar aqui amanhã à tarde para abraçarmos a irmã Gedália, e todos estão convidados. Amém, meus irmãos? E os trabalhos seguirão. O pastor presidente amanhã vai estar em Salmourão à noite. Além de passar o dia aqui, Salmourão à noite, porque abre amanhã a festa em Salmourão. Mas as nossas irmãs as irmãs da sede vai sexta-feira. A van, a Sprinter, aqui sairemos, que hora, Gedália? Já marcou com as irmãs? Salmourão é longe. Tem que sair pelo menos 15 para 7, né, pastor? Para chegar 15 para 7. Tá bom, irmãs? As irmãs dão o nome para a irmã Gedália, fazer uma lotação de 15 irmãs, né, irmã Vanilde? E vamos cantar em Salmourão, em nome de Jesus. Irmão Ivo, que bom. Eu fui na sua casa hoje e não lhe achei, mas deixei lá aquele pacote de folhetos. O senhor encontrou? Maravilha, glória a Jesus. Vamos a Salmourão, irmãos, sexta-feira, em nome de Jesus. Oração pelo irmão Samuel. Oramos. Maravilhoso Deus e Pai de toda a nossa vida, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, papai, agradecido a Ti, meu Deus, por esta palavra, Senhor, vinda, Senhor, do céu, Senhor, ao encontro das nossas vidas, Pai. Meu Deus, continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando o Teu povo, Jesus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai, continua nos abençoando, papai, para nos estar firme na Tua presença, nos Teus caminhos, Senhor, recebendo, Senhor, a vitória das Tuas mãos, Jesus. Pai querido, Senhor, leva a Tua igreja em paz nesta noite, papai, para suas casas, abençoa, Deus, que possa ter uma noite ainda na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa aqueles que estão enfermos, cura, Deus, entra em providência, papai, nesta noite, nós Te agradecemos, Pai, no nome eterno de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Estende as mãos, queridos,
a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reina sobre a vida do povo de Deus, e dizemos juntos, amém. Abraça, irmão, cumprimente com a paz do Senhor.